vivo aqui para mais uma live. E, gente, vamos fazer a live nesse esquema novo aqui, né? Esquema de mostrar para vocês as nossas ferramentas aqui na TV. Então, quem tá entrando por aí, vai colocando para mim. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Hoje a gente vai falar nesse vídeo aqui sobre uma ferramenta para trabalhar rotina com as famílias, né? E aí eu também, porque não vim aqui só para falar da ferramenta, né, minha gente? Também vou falar com vocês um pouquinho sobre essa importância da rotina para as crianças comerem melhor, né? Uma das grandes demandas hoje que o nutricionista tem quando chega uma família no consultório, assim, eu vejo que isso vem crescendo cada vez mais, é a demanda das crianças que não comem, né? E seja essa demanda, ou seja, uma demanda crescente também de introdução alimentar, seja quando você vai atender uma criança aí que tá com a alimentação toda bagunçada, já levando para um sobrepeso, talvez uma obesidade, a gente vai esbarrar na questão das rotinas alimentares. Muitas vezes, antes mesmo de falar com uma família sobre qualidade, sobre quantidade de alimentos, sobre a parte da nutrição em si, um dos pontos que eu vejo que são essenciais de se conversar é sobre rotina alimentar. E agora eu quero ver, tô com vocês aqui nos comentários, a Thay falou que tá tudo ótimo, que tá ouvindo bem, né? Vocês vão colocando aqui pra mim. Tô vendo a Nutri Raíssa por aí. E eu vou acompanhar vocês aqui nos comentários. Eu quero agora que a gente já comece, a gente faça uma live mais interativa, tá certo? Que a gente comece assim, me conta. Você trabalha a questão de rotina, e aqui eu não tô falando de rotina alimentar, perceba, não necessariamente rotina alimentar. Mas você fala com as famílias sobre a importância da rotina da criança para favorecer que ela coma melhor no horário das refeições? Você conversa sobre isso com elas? Me conta aqui nos comentários. E por que isso, gente, é tão importante? Eu acho que para mim ficou claro antes mesmo, né, dos atendimentos, porque se você não sabe, um dos meus primeiros empregos, né, foi meu primeiro emprego, né, a minha primeira prestação de serviço, foi numa escolinha. E nessas escolinhas, a gente tem muito essa questão da rotina. Quem aí trabalha em escolinha? Conta pra mim. Quem trabalha em escolinha ou já prestou algum serviço para escolinha, ou pelo menos, né, gente, passou o estágio aí por uma escolinha, vocês percebem que existe muito da rotina na escola. Então, eu gosto muito de aprender com esses outros serviços que são prestados para crianças, o que eu posso trazer de lá para mim. Então, antes mesmo de eu ir estudar, né, de saírem os artigos falando sobre comportamento alimentar, sobre a influência do sono na alimentação da criança, né, sobre a falta de previsibilidade para o horário da alimentação, como que isso atrapalha o consumo alimentar da criança. Antes disso tudo, eu já percebia na escola um grande aprendizado sobre as rotinas. Por quê? Criança, quando chega na escola, é bem assim, né? Se você não trabalhou na escola, eu vou elucidar, e quem trabalha, fala pra mim se é isso mesmo. As crianças chegam, então geralmente chega lá, mochilinha, lancheirinha, né? Na hora que chega, senta, fica esperando toda a turminha chegar pra ir pra sua sala de aula. Geralmente, nessa ida, né, uma parte aí das escolas já senta com as crianças, pega os lanchinhos que precisam ir pra geladeira, para poder ficar refrigerado. Então, eles já sobem, eles já vão sentando, já vão abrindo a lancheira. E aqui eu tô falando de criança de educação infantil, criança de 2 aninhos de idade, muitas vezes já lidando com isso, tá? Sentam no chão, tiram ali os lanchinhos, dão para a professora ou o ajudante leva para a cozinha, refrigera, e aí eles vão começar a sua primeira atividade do dia, que na maior parte das vezes é a mesma atividade. Então eles começam com a atividade de bom dia, boa tarde, atividade de falar o nome. As crianças que estão aprendendo as letrinhas dos nomes, elas vão começar reconhecendo as letrinhas. Depois disso eu tenho a atividade, tem a hora do parque, tem o horário do lanche, tem horário da professora de artes, da tia Nutri. Então, existe uma rotina que é colocada para que aquele ciclo da criança na escola aconteça da melhor forma possível. Tem o horário do sono, tem o horário do lanche, tem o horário da atividade, tem o horário do brincar, tem o horário do banho, né? E eu lembro de reparar como quando as crianças, elas ficavam um tempo sem ir para a escola, como que isso influenciava no retorno delas, por elas estarem sem aquela rotina pré-estabelecida. E aí eu comecei a aplicar isso nas minhas atividades de educação alimentar e nutricional. Então a gente tinha uma rotina da atividade, de como eu ia buscar eles na sala, da musiquinha que a gente cantava, da sala da professora até a sala da tia Nutri, né?
como que a gente começava a atividade, então todo mundo lavando a mão, depois todo mundo indo sentar para ver os alimentos. E isso, aliás, me ajudou muito ali nesse trabalho com as crianças, porque a criança, gente, ela precisa de direcionamento, concorda? Se ela precisa de direcionamento, a gente está falando, né, que estabelecer uma rotina, dar essa previsibilidade do que vai acontecer, vai ajudar muito com que a criança lide com o que vai acontecer, justamente. Porque ela não fica assim, e agora? Agora eu fico aqui até quando eu quero, ou não, eu tenho um horário para fazer uma outra atividade, né? E muitas vezes a gente vai nesse processo guiando a criança. Então eu já tinha aquela visão ali do trabalho com as escolas, beleza? Ok. Quando eu comecei a estudar mais sobre quais os motivos, né, que favoreciam ou desfavoreciam, que na hora que a criança chegasse na refeição, ela estivesse ali realmente, vou sentar aqui e agora eu vou desfrutar desse momento. Um deles era, inclusive, a previsibilidade, né, e a própria rotina estabelecida. Por quê? Numa das escolas, eu também trabalhei como RT e nessa eu fazia a parte de cardápio, né? Toda ali a parte da segurança dos alimentos e tudo mais. E existiam horários pré-fixados das refeições. Só que qual era o ponto? Esses horários tinham sido colocados pela direção. A direção não tinha ideia, né, dos horários, dos gaps ali, dos intervalos para se colocar entre as refeições. Então eles foram colocando mais ou menos da ideia deles, de como funcionaria. E beleza, só que o que acontecia? O lanche da manhã, eu lembro quando eu entrei, era muito perto do horário do almoço. E é claro, as crianças comiam um lanchinho e aí chegava na hora do almoço, legume, tudo pro lixo, verdura pro lixo, né? Frutas pro lixo. O máximo ali que mais comia era um pouquinho de arroz, de feijão, de carninho bem empurrado. Então, essa questão dos intervalos entre as refeições, claro, muito importante. Óbvio pra mim, óbvio pra você, nutricionista, mas nem sempre óbvio para as escolas e para os pais das crianças também. E o que eu comecei a perceber quando eu passei aí para atendimentos individuais é que era essa questão da rotina alimentar, na cabeça das pessoas estava muito assim, é comer de 3 em 3 horas. A criança também precisa comer de 3 em 3 horas? E aí eu percebi que mais do que falar sobre os intervalos das refeições, sobre reflexo de fome e saciedade, né? Que mesmo que a gente coloque um horário para a refeição, pode ser que tenha um dia que a criança tá com mais fome naquele horário, um dia que não tá com tanta fome assim, né? Seja como for, que isso vai fazer parte de um contexto, de um dia inteiro de atividades, né? Então, eu não gosto de colocar esse foco exclusivo na alimentação, quando existem várias outras atividades que precisam ser trabalhadas e que também vão favorecer a alimentação. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Deixa eu ver. Quem aí já trabalhou com criança em escola, né? Ou já percebeu isso do lance da rotina nas escolas? E quem trabalha em atendimento individual com essa parte das rotinas? Tem até uma história, Dione tá por aí, Dione é nossa aluna da formação em coaching nutricional infantil, acho que da turma 5. Tem uma história, né, que eu lembro dela contar, que era bem assim, gente. Era uma família, né, que foi procurar atendimento com ela, e nessa busca ali do atendimento com ela, uma das coisas que estava, uma das queixas da família era que a criança não comia. Então, meu filho não come, queixa bem comum. E quando ela foi fazer o primeiro atendimento, eu lembro que, né, ela, antes do questionário pré-consulta, a gente já estava conversando um pouco sobre quais são possíveis causas para uma criança que não come e tudo mais. Na hora que chegou o questionário pré-consulta, ela falou, Carol, no questionário eu já dei uma pescada aqui que tá faltando rotina. E aí, quando ela foi pro atendimento, que depois ela voltou para trocar uma ideia no grupo, ela falou, meninas, vocês não têm ideia, é uma criança totalmente sem rotina. Acorda a hora que quer, então, tipo, acorda assim, né, desperta a hora que o corpo desperta. Vai dormir também no horário que quer. E a gente tá falando de uma criança aí de uns 3 anos de idade. Então os pais às vezes vão dormir e a criança fica vendo TV na sala. E aí não tem, né, chega na hora do almoço, não tá com fome, mas daí dali a pouco come um lanchinho, porque aí dá fome. Isso prejudica o horário da janta. Então assim, rotina de sono não tava legal.
Isso influencia demais na alimentação das crianças, demais. Crianças precisam fazer, né, suas rotinas de sono, dormir uma noite bem dormida de sono e, dependendo da idade, também fazer pausas para sono durante o dia. Isso influencia. Outra coisa, não ter horário definido para refeição, né? E o ruim também de não ter o horário definido para refeição, qual que é? Eu não consigo, às vezes, colocar todos os integrantes da família para estar junto, para dar um exemplo. Certo, outros problemas que às vezes acontecem, que vocês vão ver como essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês se encaixa aí no nosso trabalho. Teve um outro caso de uma aluna que ela estava me contando, que com esse lance agora de home office, né, os pais trabalhando em casa, criança em casa também, eu não lembro exatamente a idade dessa paciente, mas essa aluna falou que ela usou essa ferramenta que eu vou mostrar pra vocês, né? E na conversa, o que ela percebeu? Que a mãe, ela tava muito desgastada porque a criança ficava toda hora, mãe, vem ver isso, mãe, aquilo outro. E a mãe tinha um horário ali que precisava cumprir com a atividade. A criança muito ansiosa já, descontando, tendo episódios ali de consumo alimentar excessivo que não eram típicos antes. E aí, o que se percebeu na conversa, né? Ela conduzindo o atendimento, com uma escuta muito ativa, que é um dos princípios que a gente trabalha na formação em coaching nutricional infantil. Ela também trabalhando toda uma série de perguntas poderosas para entender a situação. O que ela percebeu? Ela falou, né? A própria criança ali relatou que, poxa, eu queria ter um horário com a minha mãe, eu preciso ficar chamando toda hora porque eu não tenho essa atenção. E aí, elas trabalharam dentro do relógio da rotina qual era o horário que as duas iam ficar juntas assim, mas uma para a outra, né? Explicando para a criança que tem um horário do trabalho da mãe, tem um horário dela estar integralmente, dessa mãe estar integralmente para com a criança, porque o que acontecia é que a mãe até parava, mas parava daquele jeito, né? Para falando no celular, mexendo no computador, então a criança ficava requerendo. E depois disso, a criança passou a ficar cada vez mais tranquila e isso teve repercussão no fator lá pelo qual a mãe procurou, que era esses episódios de compulsão alimentar. Então, às vezes, a gente vai buscar, né, em alguns casos, já ir falar da alimentação direto quando a gente não falou do básico. Criança precisa de direcionamento, precisa de rotina. Quando eu criei essa ferramenta, que é a ferramenta O Relógio da Sua Rotina, foi justamente pensando como é que eu posso trabalhar com a criança para ela se envolver, para ela tomar, né, ali, se apropriar dessa sua rotina, sem ser por aqueles quadros típicos que são legais, são, mas não são inovadores. Quando eu falo daqueles quadros típicos, é os quadros que usam muitas vezes nas escolinhas, de manhã, tarde, de noite, e as atividades que têm que ser feitas, ou então um checklist de atividades que a criança vai marcando. Então eu queria alguma coisa diferente para chamar a atenção da criança, para ela não falar assim, eu já vi isso em outro lugar, né? Não, eu queria algo mais interativo. E foi daí que surgiu o Relógio da Rotina. Deixa eu ver aqui só se vocês colocaram alguma dúvida. Eu tô vendo que tem um pessoal por aí que é minha aluna, né? Clarice tá por aí. A Nai eu já vi utilizando o relógio da rotina. A Natália. Por quê? Essa ferramenta, né? Ela é uma ferramenta que hoje ela é entregue como bônus dentro da formação em coaching nutricional infantil. Eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Pra vocês entenderem como eu trabalho com ela. E também, depois disso, eu vou disponibilizá-la para quem tiver interesse em adquirir essa ferramenta e trabalhar por aí. Então, coloca para mim, você já trabalha a rotina de alguma maneira? Se sim, como? E, gente, pra gente, né, fazer aquela parte do marketing aqui, para você me ajudar, pega o aviãozinho, manda para seus colegas nutricionistas e fala assim, vem conhecer uma ferramenta para trabalhar rotina das crianças, tá certo? E eu vou aqui mostrar para vocês como funciona o relógio da rotina. Eu adoro essa ferramenta, ela é uma ferramenta interativa. Eu vou mostrar para vocês aqui, né, como que ela é entregue. Então, ela é entregue num formato PDF. Você pode trabalhar com essa ferramenta no atendimento, então montar isso juntamente com a família em um atendimento, assim como você pode mandar para a casa da família. Eu tenho uma aluna, inclusive,
que ela entrega, né, como kits de boas-vindas para programa nutricional. Então ela dá isso de presente, ela enrola bonitinho, põe num saquinho e entrega isso. E eu tenho uma outra também que já fez algo diferente, que é muito legal, que foi fazer essa aplicação gratuita em algumas famílias para oferecer no final um programa nutricional. E ela fechou, né, eu acho que, se eu não me engano, posso estar errada, mas se eu não me engano foram assim, ela fez 8 ou 10 atendimentos e fechou 6 deles. Então também é uma maneira da gente poder chegar a mais famílias, tá certo? Eu vou passar pro lado de... Não, peraí, deixa eu puxar meu mouse pro lado de cá, que eu acho que aí vai. Eu tô me olhando ali, gente, porque eu tô me adaptando aí. Como é que vocês me veem, né? Vamos lá. Ó, a Nath tá falando, rotina é fundamental. Eu nunca trabalhei de forma tão lúdica. Ai, gente, e sabe, isso do interativo, do trabalhar assim, como que eu vou dizer, com a criança podendo pegar, com ela podendo participar, faz bastante diferença. Pensa você, sempre que você tá mais ativa, né, que você participa da tomada de decisão, você se envolve mais. Agora, se a gente chega lá para a criança e fala assim, porque isso eu aprendi muito nas minhas formações de coaching infantil, não coaching nutricional, coaching infantil no geral, e eu busco levar isso para dentro do atendimento do nutricionista. Não dá pra gente falar que a gente vai chegar com a rotina para a criança, tipo, o pai vai lá e fala, ó, esse horário você vai fazer isso, isso, e pronto, tá aqui, tá entregue, tá feito. Por quê? Isso não foi uma elaboração conjunta, isso foi uma ditadura de regras. Certo? Agora, a gente pode sentar, às vezes, e conseguir conduzir, né, com a criança aquilo que é negociável. Então, o que será que dá para eu negociar aqui nos horários da rotina? E aquilo que não é negociável, né? Aquilo que não tem como se abrir mão. Por exemplo, eu posso abrir mão que a criança vai escovar os dentes? Não dá pra eu abrir mão que a criança vai escovar os dentes, né? Mas se talvez, eu sempre gosto de citar esse exemplo por conta de um atendimento que eu tive, né? Se eu tenho uma criança ali que das 11h30 ao 12h20 passa um desenho que ela ama, eu preciso marcar o almoço meio-dia pra toda vez eu tirar ela na metade do desenho e ser um escarcéu? Ai, não quero comer, vai com raiva pra hora da refeição. Se eu posso negociar, se é possível, se não vai interferir em outras coisas da casa, por que não, não é verdade? Por que não? Agora, se tem o horário da escola, né, ou então o horário dos pais terem que sair de casa, algo do tipo, a gente vai sentar e vai explicar. E muitas vezes essa é a hora que a gente vai explicar justamente para a criança do porquê de algumas coisas, em vez de ficar nesse pé de guerra. E aí, quando os pais fazem o relógio da rotina junto com os seus filhos e vão explicando, né, depois fica mais fácil também de se cobrar, porque aí a criança já teve aquele momento prévio da conversa. Por que eu falo disso, gente? Porque não é simplesmente ir lá e fazer o relógio e falar assim, agora a criança se vira. Não é assim que funciona. A criança é um ser em desenvolvimento. Sendo um ser em desenvolvimento, o que vai acontecer aqui? A gente está falando de uma criança que vai precisar sempre ser lembrada, sempre ser direcionada. E aí a gente não tem que falar assim, agora é hora de tal, né? Por exemplo, meio-dia, agora é hora do almoço. Filho, vai lá ver. Tá dando hora do quê agora? Tá perto do meio-dia, a hora do almoço. É verdade, mamãe, tá chegando o horário do almoço. Vou começar a lavar a mão, então vou começar a te ajudar aqui, tá bom? Eu vou mostrar algumas formas de vocês utilizarem esse material, essa ferramenta por aí. Deixa eu só ver se não teve nenhum comentário, porque eu tô tão acostumada, gente, a fazer a live com o meu celular virado pra cá, que aí eu vou vendo os comentários de vocês subindo, mas nesse esquema aqui muda um pouquinho, né? E eu ainda não tô me acostumando, tá certo? Beleza, então vamos lá, vamos ver essa ferramenta? Primeiro, ela vai ser dividida em 2 relógios. É um relógio mesmo. Então a gente tem um relógio AM. E aí, Carol, todas as crianças vão entender o que é o AM? Não, nem todas vão entender. Por isso vocês vão perceber que ele tem essa marcação, né? Vocês conseguem ver aqui, ó, que essa parte é a parte da lua, então a parte da noite, né? E essa parte aqui é a parte do dia que o solzinho nasceu, certo? Beleza, temos essa imagem e nós temos também a imagem do PM. Então, o solzinho durante a tarde e o escurinho lá, a lua durante a noite. Isso vai referenciar as 24 horas do nosso dia. Então, nós vamos ter uma visão, depois, ao final da montagem dessa ferramenta, de 2 relógios. Beleza? Perfeito. Como que
que vai funcionar essa ferramenta? Eu vou montar uma aqui com vocês, eu deixei ela meio que pré-cortada para montar com vocês, tá? Mas vocês devem estar observando por aí que tem um tracejadinho, certo? A gente corta isso e isso vai originar um relógio, tá certo? Essa parte aqui, ó, é exatamente o que vocês estão vendo. Eu fiz o corte e também fiz o corte, tá vendo? Nos horários. Por quê? O que é o legal desse material? A gente vai indicar em cada um dos horários o que é que precisa ser colocado, tá? Vocês já vão entender. Vou mostrar todas as páginas primeiro, aí eu vou mostrar um vídeo de uma aluna minha montando essa ferramenta com uma criança e depois eu vou montar com vocês para vocês poderem ver e vou dar dicas de como trabalhar essas questões da rotina durante o atendimento. Vamos lá? Então, a gente tem essas folhas. A gente vai ter a folha de trás, que é aqui onde a gente vai pôr as atividades do dia, certo? Então, vamos ter duas, né? Uma para usar no AM e um para usar no PM. E aí, nós vamos ter as atividades, aquelas atividades mais típicas. Então, aqui são descritas as atividades mais típicas de uma criança. E, gente, vamos lá. Ai, manda girassol pra mim. Essa é a hora. Você que é aqui da turma das antigas, que já sabe, manda girassol. E se você é da turma das novas, você sabe que o nosso lema é sempre florescer para nutrição materna e infantil, que o nosso símbolo é um girassol. E se tem uma coisa que me acompanha aqui faz muito tempo, né, e que vem percebendo que eu falei, que vocês me aguentem esse ano, que a gente vai ter uma série de ferramentas, tanto ferramentas gratuitas, quanto ferramentas para vocês adquirirem, né? E uma das coisas que assim mais amo, que a minha equipe vem trabalhando, é essa parte da inclusão. Então a gente tem tanto os desenhos da menina quanto do menino, e tem ele tanto no menino e na menina negros, e no menino e na menina brancos, né? Pra gente trazer essa representatividade pro atendimento. Então você tem ali, se é uma menininha branca que entrou, você entrega dela. Se é um menininho negro, você entrega o dele. Pra ele realmente sentir isso é meu, né? Isso é meu. E a gente vai ter também uma folha aqui no final, que é uma folha para colocar atividades que talvez não esteja descrito antes. Então, vamos supor, aula de violino, não está descrito lá. A criança pode fazer um desenho, vocês podem escrever aula de violino e por aí vai. Vamos ver as atividades que tem? E aí vocês me contem até, porque as minhas alunas já usaram, e eu até perguntei, tem alguma atividade que vocês sentiram falta? E elas não sentiram. Mas quero ver se vocês têm alguma aí que vem na cabeça, ó. O que a gente tem aqui? Estudo, então o horário de estudar, né? O horário de brincar. É muito importante que esse horário seja garantido na rotina da criança, certo? O horário de acordar, o horário do café da manhã, o horário do almoço, do jantar, do lanche, o horário de escovar os dentes, né? Das telas, então horário para eu ver lá a TV, mexer no tablet, ver o celular, horário do exercício, horário de ler, horário da família, horário do banho, horário da escola e horário de dormir. Essas são as principais atividades que a gente vai descrever num dia de rotina aí das crianças, tá certo? Ela vem também com essa parte toda tracejadinha para vocês poderem cortar. Eu deixei algumas cortadas aqui e ela fica assim, ó, desse jeitinho, certo? Fica com o corte. Então essa daqui é do acordar, essa daqui do almoçar e por aí vai. Então eu já deixei cortado pra gente poder montar. Antes da gente começar a montar e eu explicar como que você pode conduzir isso na hora de montar com a família, com os pais, com a criança, ou ensinar os pais como montar, eu quero mostrar pra vocês um vídeo da Gi, nossa aluna, acho que é da turma 7 da formação em coaching nutricional infantil, dela montando com as crianças, certo? Vamos lá. Deixa eu dar o play aqui. Então, ó, vocês estão vendo, né? Basicamente, você vai precisar imprimir, você vai precisar de cola, certo? E aí, o restante você consegue fazer na hora com a criança. Aqui ela já deixou, já tá, na hora que ela foi gravar, já tá cortadinho. E ela vai fazer a explicação ali do que ela montou com a pequenininha que tá com ela. Aí, vamos lá, vamos dar o play. Oi, meus amores, ó, esse aqui é o relógio da rotina e eu vou fazer o relógio da rotina da Ju, tá? Aparece aqui no desenho. A gente tá fazendo junto. A carinha. Eu quero mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui é antes do meio-dia, né? Ou seja, tudo que ela vai fazer antes do meio-dia. Então, tudo que vai fazer antes do meio-dia. E ela fez atrás tudo que vai fazer à tarde. Antes do meio-dia, tudo que ela faz. Ou seja, às 7 da manhã, deixa eu tentar fazer com uma mão aqui. Ah lá. Ó, às 7 da manhã... Ela abriu o horário. Opa, não posso pôr o dedo. Ela acorda, ó. Então, 7 da manhã acorda.
Vocês conseguem escutar ela falando? Era pra ser lição de casa, né? É, ela falando, às 8 eu faço lição de casa, eu estudo. E ela escova os dentes e ela toma banho. Aqui às 10 da manhã, e ela assiste. Você tem telas, isso. Tem a TV. Olha, Ai, então às 10 beleza. horas, o que você faz? O que eu queria mostrar pra vocês com esse vídeo? Uma coisa que pra mim é assim, ó. Olha a carinha dela de estar participando, de estar montando, né? Eu gosto muito disso, da apropriação que a gente permite para a criança quando ela participa. Não é simplesmente uma regra imposta. Uma coisa que eu aprendi muito com as professoras, elas vão ensinando sim o que são as regras, né? Mas elas vão envolvendo a criança na participação. E isso é maravilhoso, é maravilhoso. Por quê? Essa criançada, ela precisa aprender. Isso é necessário, sabe? Então, aqui, gente, eu gosto muito desse vídeo da Gi, justamente porque mostra isso que eu acredito da participação da criança. Vocês viram a carinha dela? É muito lindinha, né? A Rafa falou que estava baixo no vídeo, mas basicamente vocês conseguiram entender, né? Ali, a Gi, ela tá mostrando, ó, fizemos aqui o relógio da rotina da pequenininha, eu não lembro agora o nome dela, fizemos o relógio da rotina dela e ela vai falando, às 7 horas da manhã ela acorda, depois às 8 ela faz tal coisa e às 9 tal elas já tinham colado. E agora eu vou mostrar pra vocês como a gente monta, tá bom? Como a gente monta. O que você vai fazer? Você pode, se você quer dar uma adiantada ali no teu atendimento, né, deixar recortado pra montar na hora com a criança. Essa é uma possibilidade. Qual é a segunda possibilidade? Sabe aquela hora que você precisa conversar com a mãe? Você precisa daquele momento ali, da anamnese e tudo mais? Se você já sabe que você vai trabalhar a rotina, você pode deixar a criança cortando, se ela já é uma criança maior, que tem habilidade com a tesoura já para cortar, tá bom? Crianças aí a partir de 6 anos vão cortar muito tranquilamente, porque tem a indicação na folha. Então, vou pegar aqui para mostrar para vocês, ó. A folhinha, eu imprimi, tá vendo? Ela tem toda a indicação de onde cortar, né? Os tracejados. Isso para criança é super típico porque na escola eles têm essas atividades de cortar e tudo mais, tá? Então, aqui, só pra gente facilitar, eu já deixei cortado, como talvez num atendimento que eu quisesse agilizar, eu também já deixaria. Vamos lá. Essa parte aqui, certo? Que é a parte que vai ficar atrás, vem com esse espaço pra gente colar, porque isso daqui vai se tornar um relógio que se movimenta. Então, basicamente, gente, você vai ter que ter lá uma colinha, né, e tudo mais, vai passar a cola. Vamos ver se eu não vou fazer bagunça aqui, porque eu falo que assim, gente, a criatividade foi um dom que me deram, mas as artes, nem tanto, sabe? Ai, eu lembro que na escola, aí, ó, já não tá indo a minha cola. Eu lembro que na escola, vamos abrir isso aqui, que na escola, a minha mãe, ela sempre tinha que me ajudar com esses trabalhos delicados. E aí eu vejo, tem umas alunas que fazem umas coisas lindas, assim, com EVA, né? Eu dou muita ideia de atividade para fazer e a cola não tá saindo. Eu dou muita ideia de atividade para fazer e tudo mais, mas artes não é o meu forte. Sempre que eu tenho uma ideia, eu recorro a alguém que possa fazer para mim, que vai ficar bonito, porque... Ó, as mãozinhas aqui. Vamos lá, eu vou fazer com o dedo mesmo, porque, enfim, aquela cola ali, por algum motivo, não está saindo. E eu tô com medo de apertar e ela voar por todos os lados. Certo? Beleza? Você vai passar a cola e vai colar a parte de trás do relógio na parte da frente do relógio. E vai ficar assim. Primeira fase. Essas partinhas, tá vendo? Elas já vêm cortadinhas. Você já deixa ela lá cortada, ou você ou a criança, ó, já vai ficar cortado. Por quê? Vocês vão entender daqui a pouco por que a gente usa essa parte. Aqui no relógio, tá vendo? Tem também os ponteiros, então eu tenho um ponteirinho aqui para cortar, da hora e dos minutos. A gente vai pegar, eu já deixei os ponteiros cortados também para facilitar a minha vida aqui, já deixei eles cortados. Deixei uma tarraxinha cortada não, né? Uma tarraxinha separada e um pedacinho de borracha para pôr atrás da tarraxinha para não furar, né? Não machucar a criança nem nada. E o que a gente vai fazer? Vai fazer um piquezinho, né? Um buraquinho aqui nos ponteiros. Então vamos lá, olha lá minha habilidade máxima. Essa é a hora. E um piquezinho aqui também, certo? Para encaixar o relógio e atrás eu vou pôr a borracha justamente para proteger ali, né? Opa, caiu aqui. Ai,
para proteger para a criança. Aí, encaixou. E beleza, eu gosto de usar a tarraxinha assim, que aí ela fica aqui, ó, protegida, certo? E qual é o ponto? Tá vendo o ponteiro? Ele roda. Então, qualquer relógio que a criança olhe, mesmo que ela não saiba ver horas, a gente pode perguntar, para onde é que o ponteiro grande está apontando agora? Ah, tá apontando para cá. E o pequenininho tá apontando para cá, por exemplo, para o meio-dia. Vamos colocar o exemplo do meio-dia. Tá apontando para cá. Então, vamos ver o que é que tem de atividade ao meio-dia? E aqui você já vai ter definido quais são as atividades. Quando você for fazer isso em atendimento, você vai perguntar para a mãe qual a rotina que vocês têm em casa. Algumas mães vão falar que não tem rotina. E aí você explica, né, qual é a importância de definir essa rotina e que você tem uma ferramenta para ajudar nessa definição. E aí você pega, né, e vai fazendo ali com eles. E justamente vai conduzindo essa conversa. Então, por exemplo, o almoço aqui, supondo que essa família, essa criança almoça meio-dia, o que a gente falaria para a criança? Ó, então, quando o ponteiro chegar, os dois ponteiros aqui no 12, certo? É horário do almoço. Então, você já sabe que todos os dias lá na tua casa se almoça, por exemplo, essa hora. E a gente vai colar aqui o almoço e a criança vai ter toda uma previsibilidade, porque isso fica para ela poder ver, certo? Eu gosto de falar para as famílias que inclusive pode deixar um relógio assim do lado, quando a criança é uma criança que precisa aprender ainda mais a lidar com a rotina. E a mesma coisa com as outras atividades. Ah, qual é o horário de estudo? Então chegou da escola de manhã, por exemplo, vai almoçar. Para algumas famílias, saiu da mesa do almoço, vai escovar os dentes e vai estudar, vai pôr as atividades da escola em prática. Então, beleza, então é 1h da tarde, horário de estudo. Assim vai, entende? E aí, gente, isso assim... No nosso trabalho, qual que é o ponto? O que eu, nutricionista, e o que você, nutricionista, quer? Que essa criança chegue no horário das refeições e coma melhor. Se a gente conseguir, quando a gente está montando esse relógio, também já ir conversando sobre as opções de distanciamento das refeições, né? Então, você ouviu qual que é a rotina como um todo, e aí você sugere, olha, tô vendo aqui que perto do meio-dia vai ser o melhor horário para o almoço de vocês, é possível? Esse almoço já está preparado, mãe? Como que é lá para vocês? Ah, tem algum evento que acontece esse horário que atrasaria um pouquinho o almoço ou que precisaria adiantar um pouquinho o almoço? Ah, agora eu vou pensar qual que é o horário da próxima refeição principal. Eu gosto de pensar assim. Então, a próxima refeição principal só às 7h da noite. Então, onde é que vai ficar o lanche no meio desse caminho, né? O que é que tem de atividade no meio desse caminho? E aqui a gente vai encaixar só essa rotina, né? Só toda essa rotina do dia para que a criança possa levar isso para casa e ser conduzida. Então, o que eu falo para eles? Depois que montou a rotina, seja montou em atendimento, ou seja, foi para casa para montar, o que vai ser importante? Que ela seja revisitada. Se tu vem aqui e aprende alguma coisa nessa live, mas não bota em prática, não adianta de nada. Se a gente pega isso daqui, né, entrega para criança, eles levam para casa e não revisitam e não seguem, não adianta de nada também. Então eu falo, qual que é o lugar da casa onde vocês podem ver isso com constância, né? Que todo mundo passa, ou que vai ser mais fácil para essa criança verificar. Põe isso na altura da criança e faz, principalmente nos primeiros dias, uma revisita nessa rotina. Então, vamos dar uma olhada, como que é essa rotina do dia? Sabe a previsibilidade da escolinha? Que ela coloca lá todas as atividades que vão acontecer no dia e eles sentam e eles pensam nessa atividade? Quando a gente senta com a criança e faz isso também, né? Ajuda a criança a entender, tudo isso aqui vai acontecer no meu dia. Então, ok. E aí a gente vai conduzindo a criança a aprender mais sobre os eventos. Quando estiver chegando a hora da refeição, se eu sei, por exemplo, que o meu filho, 11 horas, tá vendo telinha, tá vendo uma TV, o que eu vou começar a falar se eu percebo que tá chegando o meio-dia? Filho, dá uma olhada no seu relógio da rotina, tá chegando lá perto das 12 horas. O que é que tá chegando? O almoço. Então tá, você tem mais 10 minutos, por exemplo, para finalizar aí e vir me ajudar a pôr a mesa. E aí a gente vai fazendo essas transições das atividades também com previsibilidade. Não é assim, filho, vamos lá, levanta que agora é a hora do almoço. Não quero, né? E aquele surto que às vezes acontece, porque acontece mesmo. É normal, se a gente tá numa atividade, às vezes a gente não tá na hora de querer ir para outra. Agora, se eu entendo que isso vai acontecer no meu dia,
eu converso sobre isso previamente, eu negociei, né, algumas coisas. Eu tenho crianças que às vezes fazem algumas negociações com os pais. Então tem pai que, por exemplo, a criança fala, poxa, mas uma hora eu queria estar brincando com, sei lá, o meu irmão, né? Porque esse é o horário que ele tem livre. Então não posso deixar para ler os meus livros mais tarde? Ou então, mãe, eu queria muito que depois do almoço a gente fizesse nosso horário da família. Tem como? Eu já tive mãe que estendeu o horário ali de almoço dela, né? Para poder ficar um pouquinho mais de tempo com a criança, já que ela tinha essa flexibilidade de sair um pouco depois do trabalho também. Então, tudo isso, gente, quando a gente senta para fazer essa rotina, para estruturar isso com a família, o que a gente está fazendo? A gente está dando as mãos. Vocês sentem isso, que vocês dão as mãos para essas famílias? Que você realmente está ali, não para ser uma pessoa que está trazendo mais um problema, né? Falando assim, olha, você precisa colocar uma rotina com teu filho. Aí a mãe não sabe como fazer, né? Ela não sabe os eventos, ela não sabe exatamente como falar daquilo com a criança. Aí o que estava ruim, de certa forma, sem rotina, na hora que ela tenta colocar, às vezes fica pior, porque ela entra num pé de guerra ali com esse pequenininho. Então, pra mim, na hora que eu trago esse elemento, que é um elemento que a criança vai participar, né? Uma ferramenta que a criança vai participar, que ao mesmo tempo, conforme eu vou construindo, eu posso ir falando para a criança, na hora que eu ponho um almoço aqui, eu posso fazer já uma educação alimentar e nutricional com alguns materiais ali no atendimento e falar o que é importante de ter no horário do almoço, né? Eu já vou conversando já com essa criança. Na hora, por exemplo, que chega da parte da leitura, se a criança pôs lá 3 horas, né, horário de um livro, eu falo assim, nossa, você sabia, para quem é minha aluna aí, ó, tanto do programa Brincar de Comer quanto da formação em coaching nutricional infantil, falar assim, você sabia que aqui a gente tem uma biblioteca da Nutri? Que eu impresso alguns livros para as crianças, por exemplo. Você quer escolher um para levar para o seu horário livre? Você me traz no próximo atendimento? Então, dá para também, conforme a gente está montando esse relógio, a gente ir conversando. E aí, é como eu disse, você pode decidir montar em atendimento ou orientar os pais de como fazer. Carol, como que eu posso orientar? Tipo, igual eu tô fazendo aqui com vocês agora. Você pode gravar um vídeo para eles falando como fazer, né? Ou durante o atendimento, você pode explicar, entregar para eles e falar assim, ó, se você tiver alguma dúvida de como colocar aqui no material e tudo mais, né? Algum horário, algo do tipo, pode me chamar que eu posso ajudar vocês. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. A Magda falou que show essa ferramenta, a Regiane que bacana, a Su que bacana também, que legal, muito bom, o pessoal mandou girassol aí para nossa representatividade, né? E aí o que é legal, minha gente? Isso daqui você pode utilizar como um recurso de, principalmente, ao meu ver ali, início de acompanhamento, porque assim, às vezes eu converso com algumas alunas, qual que é uma dificuldade que eu percebo? Elas estão tentando, né, arrumar algumas questões na alimentação da criança, em algumas questões comportamentais no momento da refeição, mas a rotina como um todo não foi pensada. A rotina como um todo não foi considerada. E a criança, ela não é aquele intervalo da hora da refeição, né? Não é o horário ali do meio-dia ao meio-dia e meio do almoço, ou então das 6h30 às 7 do jantar, por exemplo. Não é só nesse horário que ela se prepara para a refeição, ela se prepara pelo sono, ela se prepara pelos intervalos, então pela fome, né? Ela se prepara pela pausa da atividade anterior para a atividade que ela vai fazer. Tem toda a rotina também da família para poder se organizar, para estar junto com essa criança muitas vezes no horário da refeição, sempre que for possível. Então, quando a gente vai trabalhando rotina, eu consigo trazer vários elementos que são essenciais para qualquer condução de tratamento do nutricionista, seja para uma criança que está aprendendo, né, sobre comer, uma criança que está começando ali na introdução alimentar, que vai ter que ter uma rotina, seja para uma criança de 2 aninhos, por exemplo, seja para uma criança de 6, uma criança com sobrepeso, uma criança com obesidade, uma criança com seletividade alimentar. Seja como for, as crianças precisam de rotina, né? E aí, quando a gente trabalha isso, gente, a gente sai daquele patamar da nutricionista da dieta, que é a nutricionista, sabe assim, que o aplicativo troca? Então, eu lembro de uma aluna que ela fez uma transição diária, e quando ela fez essa transição, ela veio me falar uma coisa assim, ela falou, Carol, tô saindo da nutrição esportiva, né, porque eu tava trabalhando numa academia, e aí o dono da academia achou um aplicativo lá de cálculo de dieta, e ele falou assim, olha,
Agora eu vou te mandar realmente só casos de doenças, né? Porque o cálculo do cardápio, o cálculo aqui de quanto cada um tem que comer, a gente vai dar de presente através desse aplicativo para o pessoal que tá na academia. Aí ela falou assim, essa foi a hora que eu entendi. Não tem um espaço aqui para mim. Aí eu falei para ela, olha, na verdade, isso pode acontecer com as crianças também. Se a mãe acreditar, né? Se o nosso cliente acreditar que a única coisa que eu tenho para oferecer é um cálculo de cardápio, é um cálculo de dieta, primeiro, atendimento que morre no primeiro atendimento, você não tem adesão, você não tem fidelização, você não tem previsibilidade de caixa, né? E aí, qual que é o outro ponto também? A gente é vista como impressora de dieta. E na boa, eu não sei vocês, mas eu não sou. Quem aí não é impressora de dieta? Por favor, escreve para mim nos comentários. Não sou impressora de dietas. Não sou impressora de dietas. Não sou. Eu não sou. Hashtag não sou impressora de dietas. Por quê? Porque eu quero trabalhar com essa família além de um cardápio. Tem vezes que sequer a gente vai trabalhar o cardápio. Tem famílias que trabalhando isso aqui, ó, ajustando rotina, nossa, ele já evolui muito mais do que se eu tivesse entregue ali um plano qualitativo ou quantitativo para eles. Então, quando a gente expande um pouquinho esse olhar, né, traz para dentro do ambiente lúdico, para essa fala com a criança, então traz a representatividade, o envolvimento. Ao mesmo tempo, conduz com orientações os pais, porque durante toda a aplicação você vai explicando o porquê que cada ponto, né, é importante ali para a criança, trazendo elementos de educação alimentar e nutricional. Aí é a hora que o pai olha e fala assim, ah, agora eu entendi. Se eu fizer um acompanhamento de 6 encontros com ela, de 10 encontros com ela tem coisas diferentes para me trazer. Não é vir aqui só para ela falar que eu vou ter que trocar arroz parboilizado por arroz integral, entende? Então, gente, expande o olhar um pouquinho, sempre ao trabalhar com crianças, para além do cardápio. O cardápio faz parte, né? Tecnicamente, eu, você, enfim, as nutris fazem isso, podem fazer isso, mas ela não é a única coisa para uma mudança aí da alimentação das crianças, tá certo? E agora, deixa eu explicar aqui para você que quiser usar essa ferramenta especificamente. Primeiro, se você é aluna da formação em coaching nutricional infantil, ela está na tua ferramenta, na tua área de membros, tá bom? Isso daqui é um presente que já está lá há algum tempo para as nossas alunas. Temos várias, inclusive, que já utilizaram. Agora, se você não é aluna da formação em coaching nutricional infantil e quer ter acesso a essa ferramenta, essa é uma ferramenta que tá tudo bem você trabalhar, né, ali no teu atendimento, porque ela não é uma ferramenta de coaching, ela é uma ferramenta de rotina, né? Então, eu estou disponibilizando ela agora para quem quiser adquirir essa ferramenta através do site. Vou até colocar aqui para vocês para poder mostrar o site para vocês. Como é que muda aqui mesmo? Acho que é aqui. Não, aqui vai no vídeo. Vamos lá, mais uma. E mais uma. Opa! Aquela 3-0. Ué, não consegui. Oh, gente, não consigo. Aqui, foi. Se você entrar lá no link da nossa bio do Instagram, tá certo? Você vai ver os nossos links, então os nossos links redirecionadores. Se você for lá nos links redirecionadores, você vai encontrar um deles que tá, eu deixei ali como primeiro, ferramenta relógio da rotina. Você vai clicar nele, tá certo? E vai abrir aqui o site do relógio da rotina. Então, você pode adquirir essa ferramenta, ela é entregue em formato PDF, você vai imprimir essa ferramenta, vai usar com quantos pacientes você quiser, tá bom? Você pode pegar, inclusive, se quiser, dá para incluir o seu logo nessa ferramenta, mas assim, eu não vejo muito sentido, porque no fim a gente vai cortar, a não ser que você coloque o seu logo realmente aqui no meio do relógio, né? Beleza, você vai clicar em quero essa ferramenta para poder fazer a compra e a gente usa, como sempre, a plataforma lá da Hotmart, que é a plataforma mais segura que existe, né, para vocês fazerem aí as compras de vocês. Você vai vir, vai preencher os seus dados, o valor dessa ferramenta é R$ 49,90, então é um preço super acessível para vocês poderem adquirir, trabalhar aí em atendimento. E para quem tá aqui hoje na live, né, e tudo mais, tá vendo, a gente vai oferecer também uma opção aí para vocês agregarem, para vocês somarem a ferramenta do relógio da rotina, o jogo Ai Quanto Açúcar, por um preço menor. Então hoje, se você for comprar o jogo Ai Quanto Açúcar, você paga R$ 49,90 nele também. Agora, se você estiver comprando a ferramenta do relógio, o que você vai poder fazer? Você pode comprar a ferramenta e comprar o jogo junto por R$ 39,90. Então, você vai economizar aí um dinheiro para levar as duas ferramentas juntas. Não, Carol, não quero o jogo, vou querer só a ferramenta. É só não clicar nesse botãozinho aqui. Depois disso, fez o pagamento,
Se você fizer em boleto, demora uns dias para compensar aí, né? Mas assim que compensa, no cartão de crédito é na hora, você vai receber um login e uma senha para acessar uma área onde você vai baixar essa ferramenta, poder imprimir e utilizar. E como eu disse para vocês, é uma ferramenta que tem, né? Olha só, a gente tem o relógio, para quem perdeu aí o comecinho, da manhã e o relógio da tarde, né? Na verdade, que pega aqui a noite, o amanhecer, o entardecer e o anoitecer, a parte de trás dele, então que é a que você vai colar, onde vai ficar as atividades, tem as duas folhas. Depois disso, a gente tem as atividades de menina e menino, tanto para crianças negras quanto para crianças brancas, certo? Para você poder aí entregar para o seu paciente se ver mais, se representar mais naquelas atividades. Tem também essa parte de desenho, né? Que você pode entregar para a criança fazer, caso tenha alguma atividade ali que seja bem específica dela que ela queira colocar. E aqui atrás vem as orientações para você poder montar, como eu mostrei. É muito facinho de montar, né? Assim, eu amo esse recurso. Ele é lúdico, ele é simples, ele envolve a criança. Eles vão mexendo nisso daqui, né? E vão vendo os horários. Ajuda que a criança vai aprendendo sobre as horas também, conforme a idade dela. Então, eu espero que vocês gostem. Vou responder agora as dúvidas aqui, pegando no chat, tá bom? Vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho. Ó, o pessoal falando, não sou impressora de dietas, não sou. Pelo amor de Deus, hein, gente? Ninguém é impressora de dietas aqui. Vamos levar a diferenciação para o nosso atendimento, inovação, né? Falar muito além do plano alimentar, porque, na verdade, a criança que come, ela come não porque tá no plano, ela come por outros fatores, vários, incluindo, né, a organização de rotina. Não sou nem nunca serei impressora de dieta, Clara. Nunquinha, pelo amor de Deus, né, gente? Ainda bem que estamos alinhadas aqui, ainda bem. Por isso que vocês são do meu jardim de Nutris, porque a gente tá tudo alinhada por aqui. A Nutri Marina Silvano, a partir de que idade pode ser utilizada? Olha, Marina, eu gosto de utilizar com crianças aí a partir de 3 anos, rotina. Eu trabalhava mesmo antes dessa ferramenta aqui, né? Porque essa ferramenta, ela nasceu quando eu falei assim, poxa, eu não quero trabalhar aqueles quadros de rotina convencional. Como é que eu posso fazer ser diferente? Como é que eu posso fazer ser um pouquinho mais interativo? Aí ela surgiu, né? Foi uma ideia que veio com essa demanda. Eu falei, poxa, eu não quero fazer o mesmo que as outras Nutri estão fazendo, de ir lá fazer o quadro de rotina, que ajuda muito, tá, gente? Ajuda muito. Mas eu queria trazer um tom diferente, para sabe quando o pai olha, ele fala assim, nossa, que legal, né? Que diferente esse material. Então eu queria trazer isso, porque nas escolas esse quadro de rotina típico já é utilizado, né? E então, aí eu trabalhava, antes dessa ferramenta, já a rotina com crianças a partir de 3 anos de idade. A partir de 2 anos já dá pra gente começar a trabalhar. Não precisa fazer de todos os horários, mas eu gosto de falar para os pais que alguns horários dá para colocar. Por que dá para começar a trabalhar a partir de 2 anos? Porque se a gente pega lá pela teoria de aprendizagem de Jean Piaget, conforme a criança, né, tá dividida em faixas etárias, a partir de 2 anos ela tá começando a ir para o que a gente chama do pré-operatório, né? Então a gente tem o sensório motor de 0 a 2 anos, como a criança aprende através de sensações e movimentos. De 2 a 6 anos, o pré-operatório. Nessa faixa etária, a criança está começando uma nova fase de aprendizagem. Então, você concorda comigo que uma criança de 2 anos, ela é totalmente diferente de uma criança de 6, apesar de elas estarem na faixa do pré-operatório? Sim, né? Mas ela já tem uma condição maior de começar a entender recursos como esses. Para a gente começar com uma criança de 2 anos, a gente vai pôr de algumas atividades. A mãe vai ter que ir lá, vai ter que falar assim, ó, agora tá nesse horário aqui, vamos ver o que tem? Abaixar, falar pra criança, o que essa menininha tá fazendo? Ah, tá comendo, né? Tá papando. E por aí vai. Uma criança de 6 anos, ela já consegue fazer todos os recursos, inclusive muitas vezes até ver o próprio relógio, tá bom? Então assim, eu diria que 3 anos já dá pra começar a usar bem. Beleza, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. A Magda, só está disponível para os alunos do coaching, as do brincar de comer? Não, Magna, vamos lá.
a ferramenta, né, ela tá de forma gratuita para os alunos da formação em coaching nutricional infantil, que foi um bônus. Para quem é aluno do programa Brincar de Comer, a gente tá com um valor diferenciado para ela, tá bom? Para quem adquirir junto com o jogo Ai Quanto Açúcar, eu vou mandar um e-mail para quem é aluna do Brincar de Comer depois. Então eu sei que você é aluna, aguarda esse e-mail, também vou falar lá no grupo de Telegram, porque aí para vocês o valor sai diferente. A Ana falou, eu já tenho o jogo Ai Quanto Açúcar. Ana, se você já tem o jogo, você pode adquirir, né, a ferramenta separada, não tem problema nenhum, tá certo? De fazer essa aquisição ali separadamente, tá? Você pode pedir o link para nossa equipe. A Magda falou que aqui o jogo Ai Quanto Açúcar é sucesso. A Carol, quando abre nova turma do coaching? A nova turma da formação em coaching nutricional infantil, eu não tenho uma data exata ainda, mas eu estou chutando aqui por alto, que nós provavelmente faremos no final de maio, começo de junho, tá? Eu aviso vocês bem em breve. A Aline, Carol, cheguei agora, qual o preço? O relógio da rotina, R$ 49,90, tá certo? E se você levar junto hoje, pra quem tá aqui na live, se você quiser comprar junto o jogo Ai Quanto Açúcar, a gente tá dando aí um valor diferenciado. Pra você comprar as duas juntas, sai R$ 89,90. Se você comprasse separado, sairia R$ 100, tá bem? Deixa eu colocar aqui na ferramenta de novo pra poder mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo movimentar aqui. Aí, só pra gente poder voltar, tá bom? Então, vocês recebem o PDF desse jeitinho que tá aqui. Super possível de imprimir impressora em casa, tá? Impressora caseira, não precisa de mandar em gráfica nem nada. Então, é bem tranquilo. Vocês viram, a minha impressão tá na folha normal, mas eu tenho alunas que fizeram, eu achei muito bonitinha, assim, a ideia delas. Elas fizeram adesivo. E aí, elas fizeram essa impressão aqui, ó, deixa eu mostrar. A impressão dessa folha em adesivo. E aí elas vão tirando, né, assim, o adesivo e vai dando pra criança montar, tá bom? Quem é aluna do Brincar de Comer, a Regiane falou que também é aluna do Brincar de Comer, aguarda meu e-mail, saindo daqui depois eu vou mandar pra vocês, tá certo? Porque aí vai ter pra quem é aluna poder adquirir por um outro preço, tá bom? Gente, conta pra mim, o que vocês acharam dessa ferramenta? Coloca aqui nos comentários. Gostaram dessa forma diferente de falar de rotina? Eu gosto muito, sabe? Desse olhar que a gente pode ter de diferente pro trabalho com a criança, com a família. De, assim, poder realmente... sabe, entrar nesse mundo da criança. Então, quando a gente pode levar um recurso mais interativo, eu fico assim, ó, eu tô maravilhada, porque a gente tá cheio de tantos recursos que estão chegando aqui na Atitude. O próprio jogo que a Magda falou, né, o jogo é muito legal. O próprio jogo, que é um recurso interativo, uma forma da gente ensinar mais sobre alimentação para criança. Então, sempre assim que vocês conseguirem trabalhar com esse tipo de recurso, melhor. Nós temos 2 cursos aqui, né, que ensinam 2 metodologias diferentes, a formação em coaching nutricional infantil. A gente tem o programa Brincar de Comer, em um eu ensino coaching nutricional aplicado ao atendimento aí de crianças, no outro eu ensino sobre educação alimentar e nutricional lúdica, né? A gente tem ferramentas, materiais, ideias dentro deles, mas também, pouco a pouco, eu vou trazendo aqui o que é possível de ser apresentado para vocês fora dos cursos, para que vocês também possam ir adquirindo esses recursos, tá bem? O jogo Ai Quanto Açúcar está disponível, a ferramenta do relógio da rotina também, e gratuitamente o calendário nutritivo aí que vocês já conhecem. A gente teve esse ano também já gratuito os palitoches do Dia do Índio, as ferramentas de Natal, né? Então também vai tendo material aí para vocês poderem utilizar. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido aí pra vocês essa forma de apresentar a rotina. Ficou muito lindo esses desenhos. Eu tô vendo que por aí vocês enxergam um pouquinho menor, mas é a coisa mais rica do mundo, assim, o detalhe, sabe? Foi um cuidado bem grande aqui de toda a nossa equipe para chegar nesse formato. As alunas utilizaram, amaram o recurso, quem já utilizou, as crianças também super engajadas. Teve até, eu lembro, acho que foi a Andréia Dutra, que ela falou assim, nossa, eu tava patinando com uma família e na hora que eu fui trabalhar a rotina, parece que tudo mudou. Porque, pra mim, Carol, sinceramente, rotina é um dos pontos aí iniciais que a gente vai trabalhar. Eu vi aqui, acho que foi a Magda até que falou, né, que dentro... Opa, tirei os comentários. Que dentro do trabalho, até com crianças, né, com TDAH, por exemplo, as crianças atípicas aí também, é importante a gente trabalhar essa parte da rotina, tá certo? Eu só vou dar uma olhada se vocês colocaram algum comentário aqui a mais, mas acho que eu respondi todo mundo, certo? Ó,
Beijinhos pra vocês. O link tá lá na nossa bio. É só ir em Relógio da Rotina e qualquer dúvida também, chamar no direct que eu respondo, tá bom? Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau!